Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida. Desta quarta-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado onde trazemos por aqui uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Se você ainda não curtiu, aproveita para curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. Mas uma forma de também tornar esse vídeo visível a mais pessoas e abençoar mais pessoas ainda é você compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse agora o link desse programa aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e compartilhasse com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos, nessa manhã de quarta-feira, estar abençoando ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Essa semana nós estamos finalizando o estudo, a série de reflexões no livro dos Salmos. Hoje nós vamos refletir no Salmo 148, mas imagine que foram mais de 160 dias refletindo no livro dos Salmos, e aí quase a metade de um ano refletindo nos Salmos, e aí você percebe como a palavra de Deus é preciosa e riquíssima de orientações para a nossa vida. Às vezes nós perdemos tempo com tanta coisa e deixamos de nos alimentar da palavra, deixamos de ser direcionados pela palavra, a palavra de Deus, essa palavra que traz vida para o nosso coração. Então, na próxima segunda-feira, se Deus permitir, nós vamos começar uma nova série. Vamos começar uma série no livro de Provérbios, e é o livro da sabedoria, e eu acredito que vai nos trazer também muito conhecimento e muito direcionamento para a nossa vida, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Salmo de número 148 é um salmo que diz que céus e terra devem louvar o nome do Senhor. Céus e terra são convidados para louvar o nome excelso do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louve o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes, que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Queridos, olha que coisa interessante esse salmo. Ele começa convidando a louvar ao Senhor. Aleluia significa louvar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ele, dos versículos de 1 a 6, ele fala sobre aquilo que está acima dos céus. Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas.
Aí no versículo 5 ele diz assim, olha, louve o nome do Senhor, pois ele deu ordem e foram criados, ele estabeleceu para sempre. Então o Senhor criou os céus, a terra, os anjos, os astros celestiais, né, o sol, a lua, as estrelas, todo o céu, tudo aquilo que está acima da terra deve louvar ao Senhor. A partir do versículo 7, ele começa agora a convidar a criação aqui da terra a também louvar ao Senhor. Desde a terra, louvem o Senhor. E aí ele vai falar sobre os monstros marinhos, sobre os animais, as árvores, todas as coisas criadas, até o versículo 10, devem louvar ao Senhor. E a partir do versículo 11, ele convida agora os seres humanos, as autoridades, os governantes, crianças, velhos, todos a louvar ao Senhor. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Então veja que toda a criação, nos céus, na terra, todos os seres humanos, independente da autoridade, do poder, do status, todos devem louvar o nome do Senhor. Todos são convidados a louvar o nome do Senhor. E por quê? Aí ele vai dizer isso no versículo 13, quando ele diz assim, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Sabe por que nós devemos louvar ao Senhor? Sabe por que toda a criação, todo o universo é convidado a louvar ao Senhor? Porque só o Senhor é Deus excelso, grandioso, poderoso, majestoso, excelso, supremo. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Foi Ele quem criou todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo foi criado por Deus. Não existe nada antes de Deus, não existe nada acima de Deus. Deus é antes de todas as coisas. Ele não foi criado, ele não é resultado do imaginário humano, não. Ele é o Deus supremo, único e verdadeiro. E nós temos o privilégio de poder conhecê-lo. Olha que coisa majestosa. Nós temos o privilégio de poder conhecer o Senhor. Às vezes, a gente conhece algumas pessoas que quando conquistam uma certa posição, adquirem um certo status, são investidos de algum tipo de autoridade, essas pessoas logo começam a se distanciar das suas origens, se distanciar das pessoas, começam a querer agora uma proteção, começam a querer agora alguns privilégios, começam a querer agora receber privilégios que não tinha antes. E nós vemos em Deus exatamente o contrário. Mesmo sendo o Criador do universo, mesmo sendo o Criador de todas as coisas, Ele nos dá o privilégio de poder conhecê-lo. Ele se torna acessível a nós. E a maior atitude de acessibilidade que Deus teve para conosco foi enviando Jesus para vir a essa terra. No Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando através dos profetas. No Novo Testamento, nós vemos Deus falando através do próprio Filho, o Senhor Jesus. E não é por acaso que Jesus veio para ser o Emanuel, o Deus conosco. Jesus veio para ser o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus que habita em nosso meio, o Deus que se revelou a nós, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Portanto, nós temos esse privilégio desse acesso ao Senhor.
Mas veja, nós temos o privilégio desse acesso ao Senhor e devemos aproveitá-lo da melhor maneira possível, que é louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. Esse louvor não é apenas o louvor cantado, não é apenas o louvor de uma música, mas é o louvor da rendição de um coração que reconhece quem Deus é, se prostra diante dele e rende a ele toda a adoração. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, ele vai falar sobre os verdadeiros adoradores. Quando ele conversa com a mulher samaritana pergunta para Jesus onde era o lugar que se deveria realmente adorar. E Jesus diz, olha, não é sobre lugar, não é aqui ou ali, não é nesse ou naquele monte, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E quem são esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade? São aqueles que reconhecem quem Deus é, são aqueles que se prostram diante da grandeza de Deus e são aqueles que se submetem à palavra de Deus para viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz o escritor aos Hebreus. Então, nós precisamos estar cientes disso. Adoração, louvor, exaltação deve ser um estilo de vida e nós devemos louvar, exaltar, adorar, engrandecer o nome do Senhor através da nossa vida, através das nossas expressões, através das nossas ações, através das nossas palavras, inclusive dos nossos pensamentos. Não é louvar ao Senhor apenas quando vamos à igreja, apenas quando vamos a um culto congregacional, é louvar ao Senhor a todo instante com a nossa vida, com o nosso ser. Deus está muito mais interessado com a nossa vida do que aquilo que nós fazemos de vez em quando. Deus não se surpreende com rituais. Deus não se surpreende com rituais. Deus se alegra com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração comprometido com a palavra e comprometido com a vontade dele. Portanto, nós somos convidados a exaltar, a louvar, a adorar o nome do Senhor. A vida humana só faz sentido quando nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Por que eu digo a vida humana? Porque toda a criação, ela naturalmente louva ao Senhor. No Salmo 19, o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento declara as obras das suas mãos. Toda a criação, os pássaros, quando estão cantando, eles estão louvando ao Senhor. As árvores louvam ao Senhor. Os céus, o sol, a lua, as estrelas, toda a criação, os animais, tudo louva ao Senhor naturalmente. Mas nós, seres humanos, temos a possibilidade de, infelizmente, seguir outros caminhos, e muitas pessoas acabam seguindo outros caminhos distantes de Deus. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para viver para o louvor da glória de Deus. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele. Ele é o Deus supremo, Criador e sustentador de todas as coisas. Portanto, eu quero te conclamar nesta manhã a render a sua vida, a dedicar a sua vida, o seu louvor, as suas ações, as suas escolhas, as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos ao Senhor. Dedique-se ao Senhor, louve ao Senhor de todo o seu coração, porque nós somos convidados a louvar ao Senhor. Virá o dia em que todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas. Todo olho o verá, toda língua o confessará. Mas alguns confessarão tardiamente que Ele é o Senhor. Felizes são aqueles que agora reconhecem que Ele é o Senhor, se prostram diante da sua majestade e vivem para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe e que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de renovo, de restauração, de refrigério, de reconexão com o Deus Supremo. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas antes de finalizar, eu não posso deixar de pedir mais uma vez para que você, que ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. E se você já compartilhou, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, Deus nos conceda uma ótima quarta-feira, Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus negócios, Deus restaure a sua saúde, Deus cuide de você
física, emocional e espiritualmente. E se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.